uma vitória absolutamente impressionante para Carlos Sainz no Grande Prêmio do México. O piloto da Ferrari, que largou da pole, não liderou desde o início, teve que lutar muito nas primeiras voltas, mas assim que teve ar limpo à sua frente foi simplesmente superbe. E houve transmissões de rádio boas onde ele dizia: acho que estamos indo rápido o suficiente, não precisamos da pressão por trás. Em outras palavras, diga ao Carlos Leclerc para se afastar. E outras pequenas coisas assim, onde Carlos estava apenas enfatizando sua posição na equipe como o piloto dominante. Neste fim de semana, tudo isso ao fundo da realidade de que ele será demitido pela Ferrari no final do ano. E eu uso essa palavra demitido porque é absolutamente correta. Ele diz educadamente que está saindo da Ferrari no final do ano. Claro, ele tem que dizer isso. Mas a Ferrari está o demitindo, basicamente. E é simplesmente incrível para mim que um piloto dessa qualidade, que se encaixa tão bem na equipe, que é tão harmonioso com os mecânicos e com a forma como as coisas funcionam na Ferrari, esteja sendo dispensado. De qualquer forma, eu sei por que ele está sendo dispensado. Não vamos nos aprofundar mais nisso. Mas que vitória! Para Carlos Sainz, grande C-Stab também. Que dia para a família Sainz. Simplesmente superbe. Muita pressão também. Muita pressão logo no início. Como eu disse, da pole nunca é uma corrida fácil até a primeira curva. A curva 1 no México é uma longa reta e os vácuos certamente entram em jogo. Não há DRS, é claro. E foi Max Verstappen, como previsto, que estava na primeira fila e conseguiu fazer a curva interna na primeira volta. E Carlos mantenha-se firme. Do lado de fora saiu de uma posição e se juntou à frente de Max. E então fez exatamente a coisa certa. Recuou e deu a posição para Max. Eu me pergunto neste ponto o que os caras na parede dos boxes da McLaren estavam pensando. Sim, isso é o que deveríamos ter feito em Austin. Mas é tarde demais para isso, é claro. Mas foi um julgamento perfeito de Carlos Sainz. Ele não precisou de instruções da parede dos boxes sobre isso. Foi apenas devolver a posição. Eu posso vencer esse cara na pista. E foi exatamente isso que ele fez. Uma ultrapassagem linda, 2 ou 3 voltas depois que o carro de segurança saiu. Yuki Tsunoda saiu antes da primeira curva, ao frear para a primeira curva, realmente em um acidente com Alex Albon no carro que havia sido reconstruído durante a noite após seu acidente no Q2 na qualificação de ontem. Provavelmente ainda mais danos, pois ele bateu na parede com bastante força na traseira. De qualquer forma, o carro de segurança entrou e Carlos foi simplesmente soberbo depois disso. Assumiu a liderança e realmente se distanciou. Havia pressão bem no final, quando Lando Norris finalmente passou Carlos Leclerc e ele subiu para P2. A diferença então era de cerca de 6 a 7 segundos, e estava claro que o carro do Lando, mesmo em comparação com a Ferrari do Carlos, tinha mais aderência, mais equilíbrio e cuidava melhor dos pneus. Todos estavam com pneus duros. Foi estratégia de parada única, pneus médios indo para duros. Mas Carlos permaneceu absolutamente tranquilo e cruzou a linha de chegada para vencer, fazendo uma daquelas maravilhosas manobras em direção à parede dos boxes, espalhando detritos por toda parte. Ele também teria adorado isso, a parte da Ferrari. Sobretudo, eu acho. Isso não foi Mark Webber dizendo que não é ruim para o lado errado da garagem ou para o outro lado da garagem, como ele disse notavelmente no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, quando venceu Sebastian Vettel. Mas Carlos disse: você vai me dispensar, mas aqui estão algumas coisas para suas camisas brancas, para suas camisas vermelhas. Eles têm coisas de proteção atualmente, mas mesmo assim o gesto estava lá. Maravilhoso de ver. E sim, eu achei que Carlos foi superbe. E, em contrapartida, Carlos Leclerc teve uma corrida difícil e ele realmente deveria ter ficado em segundo. Ele ficou em segundo lugar, na verdade, quando Max e Lando estavam fazendo suas coisas e se esgueirou por dentro, se afastou. E naquele momento ele ia começar a pressionar Carlos, mas foi chamado primeiro para cobrir Lando Norris, que havia entrado, obviamente, um pouco mais cedo para tentar conseguir o undercut, o que deu uma pequena vantagem a Carlos. E então Carlos realmente desobedeceu às ordens da equipe e ficou na pista uma volta a mais, como ele faria, estilo George Russell, apenas para conseguir mais uma volta com os médios, para que tivesse os duros mais frescos. E valeu a pena lindamente. Ele pilotou tão bem, planejou a corrida tão bem e pensou na corrida tão bem. E Carlos no início teve temperaturas do motor elevadas, como aconteceria no tráfego. Muito difícil para o resfriamento aqui. A Ferrari tinha aberturas extras. Mas se você está preso no tráfego como Carlos estava, preso no tráfego, estava indo na mesma velocidade, não era como se ele pudesse fazer algo a respeito e as temperaturas estavam subindo e os pneus, portanto, também se desgastaram na turbulência da Ferrari e foi aí que Carlos
começou a se distanciar e fez uma corrida ao lado dos melhores, como uma vitória de Lewis Hamilton, uma vitória de Max Verstappen ou uma vitória de Carlos Leclerc. Você tem que dizer, quero dizer, essa foi uma performance de classe, com certeza o melhor final de semana de corrida e vitória que ele já teve, eu diria que foi a melhor de todas para Carlos e foi maravilhoso ver isso. Então, Carlos deveria ter sido segundo, na verdade, mas seus pneus se desgastaram muito no final da corrida, em parte porque ele estava na corrente de ar com Carlos e Lando estava em cima dele nas etapas finais e forçou Carlos a cometer um grande erro saindo de... Não costumamos ver grandes erros saindo do Piratelo nos dias de hoje, pois é uma curva muito mais lenta. Ela tem um ápice inicial muito apertado e depois se abre um pouco. E ele perdeu o controle na aceleração, como você pode perder saindo da chicane em Suzuka antes da linha de chegada. É muito estranho ver isso, mas a traseira escapou e ele teve que usar muito da pista e muita pista extra do lado de fora. E Lando nem precisou usar DRS para ultrapassá-lo, passou com facilidade e assumiu o segundo lugar. Mas o interessante era que isso significava que Carlos agora, ele tinha uma vantagem tão grande sobre os dois Mercedes, ele tinha uma vantagem tão grande que poderia entrar e colocar um conjunto de pneus macios e fazer a volta mais rápida, enquanto se Lando estivesse em terceiro lugar, ele presumivelmente teria feito isso. Então a volta mais rápida foi para Charles, o que é bom para a Ferrari, não tão bom para a McLaren e Lando. Embora ele esteja em um ponto, é claro. E eu suponho que do ponto de vista da Ferrari, isso mitigou um pouco a perda do segundo lugar. O que eles estariam pensando? Sabe, nosso piloto número 1, o cara que estamos mantendo e que estará lá com Lewis Hamilton no próximo ano, é superado por Lando Norris e foi salvo por Carlos Sainz. Uau! Que dinâmica interna é essa? E Carlos é uma pessoa tão humilde e tão boa que ele não vai esfregar isso na cara deles de jeito nenhum. Claro, a adulação no México por Carlos, mas a euforia de vencer o Grande Prêmio do México da maneira que ele fez vai totalmente contrabalançar qualquer sentimento de eu te avisei, você está fazendo a coisa errada, ou qualquer coisa que ele possa estar pensando. E assim, sim, a trama se complica. Digo que se complica porque Pérez teve outra corrida terrível, que começou com ele parando. Curto ou longo? Longo, obviamente, em seu lugar no grid. O último piloto que consigo lembrar de ter feito isso foi Pierre Gasly, eu acho, em um grande prêmio da Espanha há alguns anos. E agora, Pérez fez isso. E isso é inaceitável. Há 1 milhão de coisas que podem dar errado. Há 1 milhão de coisas que não se acertam em um carro de grande prêmio ao longo da distância do grande prêmio. Mas as poucas coisas que estão sob seu controle, como começar na posição certa do grid, você sabe, não há desculpa para não fazer isso. Recebeu penalidade e teve que parar de novo. Estava no tráfego e insatisfeito com o carro. De qualquer forma, digo tudo isso no contexto de quando mencionei que a trama se complica, porque a Red Bull deve estar pensando, não consigo imaginar que eles não estejam pensando em temos que tentar colocar Carlos Sainz naquele carro para o próximo ano. Eu ficaria absolutamente chocado se eles não estivessem pensando nisso. E se eles não estão, deveriam estar, porque ele deveria estar naquele carro ao lado de Max Verstappen. Ele é o piloto perfeito para a Red Bull. E temos Franco Colapinto à beira do campo no próximo ano, que a Williams adora e ele está fazendo um bom trabalho. Dirigiu bem novamente no Grande Prêmio do México. Ele deve estar na Williams no próximo ano. Carlos Sainz o colocou na Red Bull. Checo deve estar acenando para a multidão no pôr do sol. E eu acho que depois deste fim de semana há ainda mais chance de que isso aconteça. Teremos que esperar para ver. Eles podem colocar Colapinto em um Red Bull, mas quero dizer, seria muito mais lógico colocar Carlos Sainz lá, com certeza é interessante. Se você olhar para aqueles 3 resultados e como Lando foi rápido assim que superou todas as disputas iniciais com Max Verstappen e quando percebeu que sua corrida mudou, ele ligou o rádio assim que colocou os pneus duros e perguntou que tipo de tempos de volta Carlos Leclerc estava fazendo. E eles disseram que na época ele estava fazendo algo como 20.8 ou 20.7 ou algo assim. E imediatamente Lando começou a fazer 20.3, 20.2. E você sabe que vai haver uma corrida. E assim se provou. E ele simplesmente pilotou de forma soberba. Eu acho que isso levanta a questão de onde ele estava na classificação, porque ele se classificou apenas em terceiro. O que eu disse ontem, quero dizer, foi um resultado um pouco surpreendente para mim que ele não tenha conseguido. E eu atribuo isso à falta de tempo de pista suficiente
E a decisão estranha da McLaren, digo que é estranha porque sei que eles tinham suas razões, mas a decisão estranha de deixá-lo de fora no FP1. Esse cara que está potencialmente na disputa pelo Campeonato Mundial de Pilotos, eles não o colocaram no carro no FP1 de ontem. E eu acho que isso se reflete. E eu acho que Carlos Leclerc meio que confirmou isso após a corrida, quando disse que estava em desvantagem desde ontem. Eu também não estava no carro. E se você olhar para esses resultados, Carlos Sainz estava. E ele foi como uma bala desde o minuto em que o FP1 começou na sexta-feira. Totalmente em sintonia com o carro e a equipe. Enquanto Carlos teve que entrar em um carro que havia sido meio que reconstruído após aquele acidente que Berman teve, e então Lando teve que entrar no carro de Pato Award, e eu acho que isso os colocou em desvantagem. E eu acho que o que você vê aí é um resultado do que aconteceu na FP1, para ser honesto, sob o título de que Carlos Sainz absolutamente maximizou a oportunidade que lhe foi dada. Quarto e quinto com os dois Mercedes muito atrás do ritmo e muita corrida entre os dois. Uma quantidade enorme de corrida. George estava atrás de Lewis e, eventualmente, ultrapassou Lewis. E depois, logo após seu pit stop, algo quebrou na asa dianteira, parecia. Disseram que havia algo assimétrico na asa dianteira e ele começou a perder um pouco do equilíbrio e da sensação do carro. E Lewis estava em cima dele, mas não conseguia ultrapassá-lo. E George estava usando absolutamente cada pedaço da pista. Não sei quanto tempo durou, 20 voltas ou algo assim. E novamente, você sabe, eu me pergunto, como eu disse muitas vezes, acho que a Mercedes é muito sortuda por, na verdade, não ter um carro vencedor de corridas e campeonatos, porque você pode imaginar os fogos de artifício que ele teria tido nos últimos 2 ou 3 anos entre George e Lewis. Como estavam apenas correndo pela quarta ou quinta posição, isso realmente não importava. E depois, Lewis disse que havia algo errado com o assoalho do carro dele, eu acho. Sim, nenhum dos carros era bom e nenhum dos carros era particularmente competitivo, mas é isso que você obtém se tiver os dois melhores pilotos que você pode ter. Bottas e Hamilton teria sido uma corrida diferente para a Mercedes, e se fosse Ricardo Lando, Lando teria mais pontos. Agora, como eu apontei incessantemente em vídeos separados e assim por diante, mas há essa questão de ter os dois melhores caras que você pode conseguir. E isso, às vezes, penaliza você. E então Max Verstappen terminou em sexto, um sexto muito distante, com 2 penalizações de 10 segundos. E quando pilotos ouviram que Verstappen recebeu uma penalização de 20 segundos, uau, 20 segundos, 2,10 não são tão ruins quanto 120, eu suponho, e então? O veredicto sobre isso, eu acho que o primeiro, que foi uma situação com o Lando, é um pouco como entrar na segunda chicane em Monza, quando Piastri passou por fora do Lando. Lando estava fazendo isso com o Max, e enquanto Lando em Monza apenas virou o volante para a esquerda e deu espaço para o Piastri, mas como resultado teve um pequeno momento e o Leclerc o pegou aqui. Obviamente, o Max nunca faria isso em 1 milhão de anos. E ele não saiu da pista. Ele realmente usou toda a pista. E, na minha opinião, se você está por dentro, tem o direito de usar toda a pista. Se o cara quer tentar te ultrapassar por fora, que assim seja. Mas, claro, isso não está no livro de regras e eu acho que, do ponto de vista do Max, não foi um bom julgamento, na verdade, porque estava bem claro, depois de tudo o que aconteceu em Austin e da forma como o Lando saiu da pista, que a coisa lógica teria sido recuar e dar a posição ao Lando, mas ele não fez isso. E então eu acho que ele cometeu um grande erro porque entrou na curva S, na curva 7, com a primeira esquerda, onde você nunca ultrapassa. E Lando estava mais ou menos no meio da pista e foi lá para dentro. Para todos que acham que foi inteiramente culpa de Lewis Hamilton na curva Copse em Silverstone 21, prestem atenção aqui, é Lando. Indo para dentro da mesma forma que Lewis fez na curva Copse, na esquerda em vez da direita, mas um movimento semelhante, com velocidade semelhante também. Indo para aquela esquerda e imediatamente saiu da pista. E Lando teve que sair da pista para evitá-lo. E ele recebeu outra penalidade por isso. Agora, isso eu acho que foi totalmente justificado porque A, não era realmente um lugar para ultrapassagens e B, eu não acho que o Max teria feito isso se houvesse uma fileira de árvores ali ou uma barreira de proteção ou uma parede de rochas. Eu acho que ele fez isso porque há toda aquela área de escape e isso não está certo. Se ao tomar decisões sobre a habilidade na pista e o que está fazendo ao correr contra outro carro, você não deve basear uma manobra em se algo der errado, eu posso ir para a área de escape. Se você fizer isso, na minha opinião, deve ser penalizado. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu lá
E eles corretamente lhe deram uma penalidade por isso. Não tenho certeza sobre a primeira, porque você sabe, na minha opinião, eu acho que se você está por dentro, realmente você tenta passar por fora por sua conta e risco. Mas eu sei que essa não é a regra. Eu sei que o regulamento diz que você deve dar espaço para o cara que está por fora. Então, eu também acho que no contexto de antecipar o que os comissários podem fazer aqui, para Max, se ele fizesse algo ligeiramente fora do comum após o que aconteceu em Austin. Eu acho que, você sabe, se você é a Red Bull, diria, Max, apenas se acalme, porque com certeza eles estarão bem em cima de você. E eu estou surpreso que eles não fizeram isso. Foi meio agressiva e Max foi agressivo. E eu acho que ele também estava agitado porque estava enfrentando algum tipo de problema de carregamento de bateria. Não é a primeira vez que vemos isso na Red Bull este ano. Eu venho dizendo o tempo todo, você sabe, falamos sobre o ritmo dos carros e como isso vai se desenrolar nas próximas, o que é 4 corridas agora. E as pessoas falam sobre, você sabe, Lando aqui, talvez a Red Bull seja boa lá. Eu sempre disse que a confiabilidade também é um fator. Você sabe, não se pode assumir que a Red Bull será tão confiável quanto a McLaren e Mercedes, porque não tem sido. E aqui tivemos outro problema. Era algum tipo de problema de carregamento da bateria. Parecia se resolver sozinho e Max estava bastante rápido em linha reta. Bem, ele estava muito rápido em linha reta após cerca de 15 voltas. Mas, no início, ele estava no rádio dizendo: como eu sou suposto dirigir essa coisa, se não estou recebendo nenhuma carga? E eu acho que ele estava um pouco com a névoa vermelha ali e era como, bem, se eles não podem me dar a potência, eu vou salvar o dia atrás do volante com o que eu faço com o volante. E eu acho que isso foi um pouco do que vimos no Max hoje, que você poderia dizer, eu acho. Metade das pessoas lá fora dirá que é por isso que ele nunca vai ser tão bom quanto o Michael, ou o que quer que você queira dizer. E é por isso que algumas pessoas dizem, é por isso que ele é um grande piloto de corrida. Depende de como você quer olhar para isso. Max Verstappen tem uma abordagem simplista para a vida nas corridas, que é, há um espaço, eu vou em frente. Não poderia ser mais simples. Kevin Magnussen pilotou muito bem. Uma corrida totalmente sem eventos, segundo os padrões de Kevin, para terminar em P7. Mas a Haas Ferrari, que resultado? Nico Hülkenberg, P9. Ambos os carros pontuando mais uma vez. Que temporada eles estão tendo? E Oscar Piastri, após seu erro ontem, pilotou muito bem e mostrou quão rápido era aquele McLaren, chegando até a P8 para terminar nos pontos. Também. E Pierre Gasly conseguiu um ponto. Se qualificou muito bem. Ele estava lá em cima e manteve sua posição. E ele ainda superou nomes como Lando Stroll e os pilotos da Aston Martin e da Williams. Liam Lando teve uma grande chance. Tivemos uma pequena colisão com a asa dianteira com, eu acho que foi Franco Colapinto. Você sabe, um piloto agressivo? Então, sim, foi uma corrida sempre seria uma corrida dramática. Sempre seria dramático nas primeiras voltas também, porque aquela longa reta, aquela combinação da curva 1 e curva 2. E então muitas oportunidades de ultrapassagem com DRS, mas no final das contas minha sensação é que a McLaren tinha o carro mais rápido neste fim de semana, a McLaren Mercedes. Eu acho que era um carro melhor ao longo da volta e também em termos de cuidar dos pneus. E se Lando tivesse se qualificado na primeira fila, não estou dizendo na pole, porque isso não significa necessariamente muito no México, mas se ele tivesse se qualificado na primeira fila e tivesse conseguido a liderança no início, 2 grandes se, eu sei, mas como eu disse, eu acho que era o melhor carro. Eu acho que ele teria dominado aquela corrida. Ele não teria dominado, mas eu acho que ele teria liderado profundamente do começo ao fim. E eu acho que Carlos teria ficado em segundo. Mas, como isso não aconteceu na classificação, ele não conseguiu extrair o suficiente do carro na fase final do Q3. A vitória foi para a Ferrari, e dos 2 pilotos da Ferrari foi Carlos Sainz, o cara que estava lá no FP1, que fez o trabalho mais mágico. Só consigo imaginar como deve estar agora, de volta a Madrid, na casa da família Sainz, e como eles estão se sentindo. É tipo, ok, é isso que a Ferrari faz. Quem se importa, ele vai estar em uma Williams no próximo ano. Sim, nós sabemos. Ele venceu o Grande Prêmio do México e ele superou o Carlos assim e conseguiu. Você sabe, não precisa fazer muito mais agora. Claro, seria ótimo ganhar um campeonato mundial do ponto de vista do Carlos. Suponho que a única outra coisa é esperar o telefone tocar de Sebastian Horner ou Helmut Marko para ver se há um acordo a ser feito. Se eu fosse Carlos Sainz, estaria pressionando por isso. Mas, conhecendo o Carlos, ele é um cavalheiro e provavelmente vai esperar o telefone tocar. Mas que cara, que grande resultado para ele. Parabéns a ele, a Ferrari e a Fred Vasseur por isso e pelos sentimentos mistos que devem ter.
E que tipo de despedida eles vão ter para Carlos na Ferrari quando ele sair pela última vez? Como eles vão fazer isso? Sim, é interessante saber. De qualquer forma, um grande agradecimento à OEM Exclusive, à Jetcraft e à Track Ninja. Obrigado pelo seu apoio e obrigado ao espectador. Obrigado pelo seu apoio. Como você pode ver, não estou no meu estúdio normal. Espero que isso tenha saído bem, o áudio está bom e tudo mais. Vou verificar agora. Até logo.